Tudo bem, acho que vamos começar. Na semana passada, falei sobre uma passagem no Novo Testamento que era do livro de João. Era uma passagem projetada para fazer um paralelo com a abertura do Gênesis. É uma passagem muito importante. Pensei em enfatizá-la novamente, porque a Bíblia é um livro que foi escrito para frente e para trás no tempo, como a maioria dos livros, porque se você escreve um livro, é claro, quando chega ao final, se for um escritor, pode ajustar o começo, e assim por diante. Isso dá uma aparência estranha de linearidade, mas não é linear. Isso é o seu livro, e você pode brincar com o tempo. As pessoas que juntaram o livro, ou os livros, aproveitaram ao máximo isso. Isso dá à história estranhos paralelos em muitos, muitos lugares. E este é um dos principais paralelos, pelo menos do ponto de vista da interpretação cristã da Bíblia, que, é claro, inclui o Novo Testamento. Então, há essa ideia estranha de que Cristo foi o mesmo fator ou força que Deus usou no início dos tempos para falar a ordem habitável à existência. Isso é uma ideia muito, muito estranha. Não é algo que pode ser facilmente descartado como superstição, em parte porque é tão estranho. Nem sequer se encaixa na definição de uma crença supersticiosa. É uma crença onírica, e o que vejo em muitas das ideias na Bíblia são essas ideias oníricas que subjazem a nossa cognição normativa e que constituem o solo do qual nossas ideias mais articuladas e explícitas emergiram. Esta ideia é tão complicada que ainda está principalmente incorporada em forma de sonho, mas parece ter algo a ver com a primazia da consciência. Este é um dos maiores problemas em relação à estrutura da realidade, pelo que posso perceber, porque desde físicos até neurobiologistas debatem isso. O obstáculo para uma visão puramente objetiva do mundo parece para mim ser a consciência. A consciência tem todas as espécies de propriedades estranhas. Por exemplo, não é óbvio o que constitui o tempo, ou pelo menos a duração, na ausência de consciência. Também não é fácil entender o que constitui o ser na ausência de consciência, porque parece ser o caso. Bem, se um filme está rodando e não há ninguém para assisti-lo. Eu sei que parece a ideia da árvore na floresta, mas não é essa a ideia de todo. Se um filme está rodando e ninguém está assistindo, em que sentido você pode dizer que há até um filme rodando? Porque o filme parece ser a experiência do filme, não os elementos objetivos do filme. Há algo sobre o mundo, pelo menos na medida em que estamos nele como seres humanos, que depende da experiência consciente do mundo. Agora, é claro, você pode tirar a consciência do mundo e dizer: bem, se nenhum de nós estivesse aqui, se não houvesse tal coisa como consciência, então o cosmos continuaria funcionando da maneira como está funcionando. Mas depende do que exatamente você quer dizer com o cosmos quando faz uma afirmação assim. Há algo na experiência subjetiva da realidade que lhe dá realidade. E como todos nós somos bastante apegados às nossas próprias consciências, embora sejam dolorosas porque definem nosso ser, não é irracional dar à consciência uma espécie de primazia metafísica. É uma ideia mais profunda do que isso, porque há físicos, e eles não são físicos triviais, como John Wheeler, que acreditam que a consciência desempenha um papel constitutivo na transformação do potencial caótico do ser em atualidade do ser. Ele não está mais vivo, mas realmente pensava nisso como desempenhando um papel constitutivo. Então, do ponto de vista neurobiológico, do ponto de vista científico, a consciência não é algo que entendemos. Não acredito que a entendemos de forma alguma. É algo com o qual não conseguimos lidar com nossa filosofia materialista fundamental, e não sei por que isso é. É bastante frustrante se você é um cientista, mas não está claro para mim que tenhamos feito qualquer progresso em entender isso. A consciência, apesar de termos tentado entendê-la por centenas de anos, e mesmo que psicólogos, neurobiologistas e outros tenham se esforçado muito para compreendê-la do ponto de vista científico nos últimos 50 anos. De qualquer forma, o que me parece é que a ideia de que Deus usou a palavra para extrair ordem habitável do caos no início dos tempos é uma maneira aproximada de pensar sobre isso. Parece-me profundamente aliada à ideia de que o que fazemos como seres humanos é encontrar algo como o caos informe e potencial. Quer dizer, não somos oniscientes e não podemos fazer o que quisermos. Isso é sempre com o que estamos lutando,
E de alguma forma, usamos nossa consciência para dar forma a isso. Isso é como as pessoas agem. Se você observar como elas se veem, é assim que agem. Porque você diz coisas às pessoas como você deveria viver de acordo com seu potencial, e argumenta que há algo em uma pessoa que é mais do que é, mas que poderia ser se apenas participasse do processo corretamente. Todo mundo sabe o que isso significa, e ninguém age como se um mistério tivesse sido pronunciado quando você diz isso. Você pode ver uma situação em sua própria vida que está cheia de potencial. Você muitas vezes fica extremamente empolgado quando encontra algo cheio de potencial, porque o que você vê é algo que poderia ser. Você vê um futuro se abrindo para você que poderia ser se apenas interagisse com ele corretamente. E isso ativa seu sistema nervoso de uma maneira muito básica. Entendemos até certo ponto como isso acontece, no sentido em que entendemos como o sistema nervoso funciona. Os sistemas que mediam a emoção positiva são governados, aproximadamente, pela dopamina, que tem suas raízes lá no fundo, no antigo hipotálamo, uma parte muito, muito arcaica e fundamental do cérebro que responde ao potencial, ou à possibilidade de adquirir algo novo e valioso. Ele responde ao potencial com movimento ativo para frente e engajamento. E assim estamos envolvidos no mundo como potencial, e parece que a consciência faz isso. Esta é a ideia principal que acredito ter sido apresentada em Gênesis 1. Pelo que entendi, sempre há três elementos causais que compõem o ser no âmago da mitologia mundial. Um é o potencial informe, que constitui o ser uma vez que é interagido, e geralmente isso recebe uma natureza feminina. Acredito que isso se deve ao fato de ser como a fonte da qual todas as coisas emergem e se elevam. É mais complicado do que isso, mas então há algum tipo de estrutura interpretativa que precisa lidar com esse potencial informe. Acredito que isso é algo aludido por Kant quando estava criticando a noção de que todas as informações vêm dos dados sensoriais, o que seria a perspectiva puramente empírica. Quando você encontra o mundo, você o encontra com uma estrutura cognitiva que já tem forma. Essa estrutura já está em você. Sem essa estrutura a priori, você não seria capaz de pegar o potencial informe e dar a ele uma estrutura. É algo semelhante, de alguma forma, à ideia de Deus Pai, e tentarei desenvolver mais essa ideia. É a noção de que há algo em todos nós que transcende a todos nós, que é profundamente estrutural, que faz parte desse antigo processo evolutivo e cultural, que nos permite lidar com o potencial informe e trazer à tona a realidade, aproximadamente falando. E então há o último elemento, e esse elemento parece ser algo como a consciência que realmente reside no indivíduo. Não é apenas que você tem a estrutura, é que a estrutura tem a capacidade de agir no mundo. É como se você fosse um espírito que dá vida à estrutura morta. Pelo que posso dizer, a noção trinitária que caracteriza o cristianismo é algo como o potencial informe, que nunca recebe o status de divindade no cristianismo, e então a noção de que há uma estrutura interpretativa a priori, que é uma consequência de nossa antiga existência como seres. A ideia de uma estrutura remonta tão longe no tempo quanto você pode ir. Então, há a ideia de uma consciência que é a ferramenta dessa estrutura. Ela interage com o mundo e lhe dá realidade. Essa é a palavra pelo que posso dizer. A ideia é que há um pai, e esse é a estrutura, e há um filho que é transcendente e caracteriza a própria consciência. É o filho, o falar do filho, que é o princípio ativo que transforma o caos em ordem. É uma ideia muito sofisticada. Há algo nela que é, pelo menos, fenomenologicamente precisa. Você realmente tem uma estrutura interpretativa e não conseguiria entender nada sem ela. Seu próprio corpo é uma estrutura interpretativa. Ele foi moldado ao longo, digamos, de 3 bilhões de anos de evolução. Sem isso, você não seria capaz de perceber nada, e isso exigiu muita morte, luta e tragédia para criar você, a coisa capaz de encontrar esse imenso caos que nos cerca e transformá-lo em uma ordem habitável. Há também a ideia, é claro, que está profundamente incorporada nos primeiros capítulos de Gênesis, que é uma ideia impressionante, e certamente não é uma que é provável, que os seres humanos, tanto homens quanto mulheres, foram feitos à imagem de Deus. Isso é algo muito difícil de entender,
em parte porque o Deus referido nesses capítulos tem um elemento politeísta, embora seja um elemento que está rapidamente se movendo em direção a um monoteísmo unificado. Mas também não me parece óbvio por que as pessoas chegariam a essa concepção. Eu realmente não acredito que, quando pensamos uns nos outros, imediatamente pensamos em algo divino. A noção de que cada ser humano, independentemente de suas peculiaridades, estranhezas, pecados, crimes e tudo mais, tem algo divino neles que precisa ser respeitado, desempenha um papel integral, pelo menos um papel análogo, na criação de ordem habitável a partir do caos. Isso é uma ideia magnífica, notável e louca. E ainda assim a desenvolvemos. E eu realmente acredito que ela está na base de nosso sistema legal. Acredito que seja a pedra angular de nosso sistema legal. Essa é a ideia de que todos são iguais perante Deus, o que é claro, uma ideia estranha. É muito difícil entender como alguém poderia ter concebido essa ideia, porque as diferenças múltiplas entre as pessoas são tão óbvias e evidentes que se poderia dizer que a maneira natural de ver o ser humano é de maneira extremamente hierárquica, onde algumas pessoas são desprezíveis e facilmente consideradas sem valor, e todo o poder se acumula em uma pequena minoria aristocrática no topo. Mas se olharmos para a forma como a ideia do indivíduo soberano se desenvolveu, fica claro que se desdobrou ao longo de milhares, talvez dezenas de milhares de anos, antes de se tornar algo firmemente fixado na imaginação. Cada indivíduo tem algo de valor transcendente em si. Nós abandonamos essa ideia sob nosso sério risco. Se você vai levar essa ideia a sério, o que você faz porque a coloca em prática. Caso contrário, você não seria um cidadão respeitador da lei. Então você age de acordo com essa ideia. Ela é firmemente compartilhada por todos que agem de maneira civilizada. A questão é: por que diabos você acredita nisso? Supondo que você acredita no que coloca em prática, o que eu acho que é uma maneira muito boa de definir fundamentalmente as crenças. Essa é a ideia, que há esse Deus da tradição e da estrutura. Isso é Deus Pai, que usa o Filho, que é mais uma força ativa e principalmente algo verbal. Acho isso extremamente interessante, porque está associado não exatamente ao pensamento, mas à fala. Acho que o motivo para isso é que há algo na fala que vai além do mero pensamento. Acho que parte do motivo para isso é que a fala é uma expressão pública, e pelo menos em princípio, a fala é algo moldado pela existência de todos os outros ao longo do tempo. Quando você fala, sua fala é apresentada no mundo como um elemento causal. Também está sujeita a críticas e cooperação e moldagem mútua. Portanto, há uma ideia aqui também de que os processos cognitivos que transformam a realidade habitável a partir do caos habitável têm esse elemento coletivo e público, o que é parte da razão, aliás, pela qual sou defensor da liberdade de expressão, digamos acima de tudo. No caso, por exemplo, da Carta Canadense de Direitos, todos os direitos têm igual valor. Essa é a teoria. É uma teoria idiota, porque é absolutamente impossível que um grande conjunto de direitos tenha posição absolutamente igual. Isso não pode acontecer. Não há como isso funcionar, mas esse é o julgamento legal. Acho que é um grande erro. A liberdade de expressão tem essa qualidade divina, digamos assim, da qual você não pode escapar. É a coisa que fabrica tudo o mais. Acredito que o sonho, que você poderia pensar como encapsulado nas histórias de Gênesis, é o sonho pelo qual os seres humanos sonharam a ideia que agora consideramos consciência. Levou muito tempo para entendermos a palavra consciência. Não é como se fosse óbvio. Quem sabe quantos milhares de anos, ou quem sabe que lutas tivemos que travar, para abstrair algo como a consciência, e como tivemos que representar isso dramaticamente, ou simbolicamente, ou de maneira onírica, antes de realmente podermos formular o termo e localizá-lo em algum grau. É muito sofisticado. John argumenta que existe uma emanação de Deus, ou um elemento de Deus, que a consciência transcendente age diretamente e de uma maneira viva com o potencial subjacente do mundo. Eu acho que isso é fenomenologicamente preciso, e eu realmente acho que é assim que encaramos nossas vidas. Quando você pensa sobre isso, tendemos a pensar que o que encontramos ao olhar para o mundo é o mundo material,
mas não é assim que agimos. Agimos como se estivéssemos em um lugar de potencial e também em um lugar de potencial que podemos realmente transformar, o que é extraordinariamente estranho, porque tratamos os outros como se fossem capazes de trazer novas formas para o mundo de alguma forma permanente. Tratamos os outros como se tivessem livre arbítrio e livre vontade. Talvez não tenhamos, mas é certo que as sociedades que se baseiam na ideia de que não temos não se saem muito bem, e as sociedades que se baseiam na ideia de que temos parecem se sair muito melhor. As pessoas tendem a ficar muito irritadas se você as trata como autômatos sem livre arbítrio. Há algo que as pessoas acham muito constrangedor, eu diria servil, sobre isso. A exigência de que você não tem autonomia real, e pior ainda, que você não é responsável por suas escolhas. É um insulto sugerir a alguém que ele não é responsável por suas escolhas. Para fazer isso com alguém do ponto de vista legal, você precisa argumentar algo como capacidade diminuída. Você está mentalmente doente, ou não tem a capacidade intelectual, ou foi confundido por alguma substância, ou teve uma lesão cerebral, ou algo assim, e é por isso que você não é responsável por suas ações. Caso contrário, parte do respeito que você dá a outro ser humano é a suposição de que ele é responsável por suas ações. Se você faz algo ruim, então você é responsável por isso. Mas parte disso também é que se você faz algo bom, você também é responsável por isso. Isso também parece ser necessário, porque quero dizer, deve ser mais irritante do que qualquer outra coisa que você possa imaginar se esforçar virtuosamente para produzir algo de valor extremo e depois ser tratado como se fosse um resultado puramente determinístico, e que suas escolhas reais não tiveram nada a ver com isso. As pessoas acham esse tipo de coisa extraordinariamente punitiva. Eu sei que há debates sobre todas essas coisas, e debates sobre o livre-arbítrio e debates sobre a natureza da consciência, mas estou tentando dar uma olhada clara em como as pessoas agem, como querem ser tratadas, e em seguida traçar isso de volta a essas ideias antigas para ver se há alguma conexão metafísica. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esta é uma seção narrativa difícil de entender completamente, porque para entendê-la corretamente, você precisa olhar além dela. Há muitos fragmentos de histórias antigas no Antigo Testamento que expandem o significado dessas linhas. Eu posso lhe dar uma visão geral rápida disso. Uma das ideias que se esconde por baixo dessas linhas, embora você não possa dizer porque está em inglês. Você precisa olhar para a língua original e, é claro, eu não falo a língua original. Tive que usar fontes secundárias, azar o meu. Mas o sem forma e vazia, e a ideia do abismo, você vê, isso está associado à noção de um potencial infinito e profundo. Por exemplo, palavras que são usadas para representar sem forma e vazia são algo como vou errar um pouco, tohu wabohu. Outra é terron. É importante saber disso, porque essas palavras estão associadas a uma palavra mesopotâmica anterior, que é Tiamat. Tiamat era uma criatura parecida com um dragão que representava água salgada. Tiamat tinha um marido chamado Apsu. Tiamat e Apsu estavam unidos em uma espécie de abraço sexual. Eu diria que isso é potencial e ordem, ou caos e ordem. Eles estavam unidos, e foi essa união de caos e ordem que deu origem ao antigo mito mesopotâmico Enuma Elis, deuses antigos primeiro e, eventualmente, à medida que a criação avançava, os próprios seres humanos. Existe essa ideia escondida sob essas linhas iniciais de que Deus é semelhante àquilo que confronta o desconhecido, o pica em pedaços e cria o mundo a partir de seus pedaços. A coisa que ele confronta é algo como um réptil predatório, um dragão ou uma serpente. Acho que parte da razão para isso, e esta é uma ideia muito antiga e profunda, é que é aqui que fica tão complicado fazer a tradução. É em parte como os seres humanos criaram nosso mundo. Fomos além dos limites de nossos espaços seguros. Vamos dizer que nossos espaços seguros são definidos pela árvore ou pelo fogo. E viajamos ativamente para os lugares que tínhamos medo e não entendíamos. Conquistamos e encontramos coisas lá fora. Animais,
mamutes, serpentes e predadores de todos os tipos. Foi como consequência desse envolvimento ativo e corajoso, com o domínio aterrorizante do que não compreendíamos, que o mundo, na verdade, foi gerado. Essa ideia se esconde profundamente nas primeiras linhas do Gênesis. É uma ideia profunda, na minha opinião. Acredito também que a forma como nossos cérebros estão estruturados, e isso é algo que vou tentar desenvolver mais hoje, são os circuitos antigos que nossos ancestrais usavam para lidar com o espaço além do território doméstico que já haviam explorado. O território desconhecido é caracterizado pela promessa, porque há coisas novas lá fora, mas também por um perigo intenso. Somos animais presa, especialmente há milhões de anos, quando éramos muito jovens. Tivemos que sair e enfrentar coisas que eram terrivelmente perigosas. Havia uma espécie de coragem paternal que acompanhava isso. Foi o espírito da coragem paternal que possibilitou a conquista do desconhecido. E não há diferença entre a conquista do desconhecido e a criação de uma ordem habitável. A questão é que, à medida que nossas faculdades cognitivas se desenvolveram ao ponto de sermos capazes de níveis muito elevados de abstração, a arquitetura biológica subjacente permaneceu a mesma. Por exemplo, quando você está discutindo algo fundamental com alguém que você ama, está tentando estruturar o mundo ao seu redor, em conjunto, para criar um espaço habitável no qual ambos possam existir. Você está usando a versão abstrata dos mesmos circuitos. Você está usando os mesmos circuitos que nossos ancestrais arcaicos usariam quando saíssem para o desconhecido para enfrentar bestas, predadores e desconhecidos geográficos. É o mesmo circuito. A diferença é que agora fazemos isso de forma abstrata, em vez de concreta. Mas, é claro, tem que ser o mesmo circuito, porque a evolução é uma força muito conservadora. O que mais poderia ser? É por isso também que acho tão fácil demonizar as pessoas que são nossos inimigos. Nossos inimigos nos confrontam com o que não queremos ver, e por causa disso, nossa primeira resposta é usar os circuitos de detecção de serpentes neles. Isso explica nossa capacidade quase imediata de demonizar. Há uma razão para isso. Não é algo trivial. Em primeiro lugar, é uma resposta muito rápida. E em segundo lugar, é uma resposta que funcionou por muito tempo. Uma das variantes do herói, e eu consideraria uma variante do herói como um fragmento da imagem de Deus, é o guerreiro heróico que mata o inimigo. Claro, isso não é precisamente uma representação politicamente correta de um herói nos tempos modernos, e não é de admirar, mas ainda é algo que você assiste em filmes o tempo todo e admira. Romance e aventura é só isso. A maior parte do gênero de aventura é, bem, existe algum inimigo que está à espreita de alguma forma, pode ser humano, pode ser alienígena, e alguém se levanta para enfrentá-lo e manter a ordem. Não há como escapar dessa história. Se você não tem isso em sua própria vida, joga um videogame onde isso está acontecendo, ou assiste a um filme onde isso está acontecendo, ou lê um livro onde isso está acontecendo. Isso te cativa, mesmo que você seja ateu e sua única religião seja Star Wars. Ainda cativa sua imaginação. Você age como alguém possuído pelo fervor religioso quando fica na fila por 3 dias para ser o primeiro a entrar no cinema e ao mesmo tempo afirmando que é ateu até o cerne. É difícil entender exatamente o que sem forma e vazio significa. Posso lhe dar outro tipo de exemplo de como você experimentaria o caos do potencial em suas próprias vidas, e mesmo como a ordem em que você atualmente habita pode se dissolver nisso. No Inferno de Dante, ele delineou os níveis do inferno. Dante estava tentando chegar ao fundo do que constituía o mal nessa representação. É um trabalho de psicologia, e ele está pensando, bem, há várias maneiras de se comportar de forma repreensível, mas há uma hierarquia de comportamento repreensível, e há algo absolutamente pior no fundo. Dante acreditava que era a traição. Acho que ele está certo, porque uma das coisas que possibilitam a cooperação pacífica de longo prazo entre as pessoas é a confiança. Eu também diria que a confiança é o recurso natural fundamental. Houve alguns livros muito bons escritos sobre a utilidade econômica da confiança. Sociedades onde a suposição econômica padrão entre parceiros comerciais é a confiança tendem a ser ricas, mesmo que não tenham recursos naturais. Você pode ver isso, por exemplo, com o que aconteceu com o eBay,
que eu acho que foi meio um milagre. O que deveria ter acontecido com o eBay era que você me enviaria lixo e eu lhe enviaria um cheque que seria devolvido, e esse seria o fim do eBay. Mas não foi isso que aconteceu. A transação padrão no eBay era tão honesta que os intermediários, você podia contratar intermediários para começar. Eu não consigo lembrar exatamente o que eram chamados, mas você poderia pagar a alguém uma taxa para que eles garantissem a transação. Você não me enviaria lixo e eu realmente lhe enviaria um pagamento, e pagaríamos 10% para alguém garantir isso. A transação padrão era tão honesta que essas coisas desapareceram imediatamente. Isso significava que todo esse capital congelado, grosso modo, que eram todas as coisas inúteis que as pessoas tinham por aí, que alguém mais poderia querer, instantaneamente se tornou dinheiro. A única razão pela qual isso funcionou é que as pessoas confiavam umas nas outras. A confiança é uma força econômica incrivelmente poderosa, talvez a força econômica mais poderosa. De qualquer forma, parte da razão para ter um relacionamento baseado na confiança é que a confiança é o que nos permite olhar um para o outro sem sair correndo gritando. O que quero dizer com isso é que, se eu confiar em você, então não preciso levar em consideração o quão complicado você é, porque você é terrivelmente complicado. Um ser humano cheio de serpentes. É isso que um ser humano é. Desde que você faça o que diz que vai fazer, posso levar você a sério, e suas palavras simplificam você. Você pode levar minha palavra, e minha palavra simplifica você, e então podemos agir como se nos entendêssemos, mesmo que não entendamos. Mas então, se essa confiança for traída, todas as serpentes surgem muito rapidamente. Todos vocês, suspeito, já foram traídos de alguma forma. Se você está em um relacionamento com alguém e confia nele, então faz certas suposições sobre o passado, o presente e o futuro, e tudo está estável. Você está em terreno sólido e o caos. É como se você estivesse em um gelo fino. O caos está escondido. O tubarão sob as ondas não está lá. Você está seguro. Você está no bote salva-vidas. Mas no instante em que a pessoa o trai, se você está em um relacionamento íntimo e a pessoa tem um caso, e você descobre, em um momento você está em um lugar onde tudo é seguro, porque você baseou sua percepção do mundo no axioma da confiança. E no segundo seguinte, realmente no segundo seguinte, você está em um lugar completamente diferente. Não só aquele lugar é diferente agora, mas o lugar em que você estava anos atrás é diferente. E o lugar em que você estará no futuro é diferente. Toda essa certeza, essa estranha certeza em que você habita, pode se transformar em uma complexidade incrível. Se alguém o trai, você pensa: bem, quem você era? Porque você não é quem eu pensava que você era, e eu pensava que conhecia você. Mas eu não conhecia você de jeito nenhum, e nunca conheci você. Todas as coisas que fizemos juntos, essas não eram as coisas que eu pensava que estavam acontecendo. Algo mais estava acontecendo, e você é outra pessoa. E isso significa que eu sou outra pessoa, porque eu pensava que sabia o que estava acontecendo, e claramente eu não sei. Eu sou algum tipo de tolo cego, ou vítima de um psicopata, ou alguém tão ingênuo que mal consegue viver. Eu não entendo nada sobre os seres humanos, e não entendo nada sobre mim mesmo, e não faço ideia de onde estou agora. Eu pensava que estava em casa, mas não estou. Estou em uma casa, e está cheia de estranhos. Não sei o que vou fazer amanhã, na próxima semana ou no próximo ano. Toda essa certeza habitável, desmorona de volta para o potencial de onde surgiu. Isso é uma coisa aterrorizante. É uma jornada para o submundo, do ponto de vista mitológico. Isso é realmente algo que vale a pena saber, porque jornadas para o submundo são extraordinariamente comuns em histórias mitológicas, como o Hobbit saindo para encontrar Smaug, o dragão, e pegar o ouro, é a jornada para o submundo. Jornadas para o submundo acontecem o tempo todo. As pessoas modernas não entendem o que é o submundo, exceto que todos já estivemos lá e vamos lá o tempo todo. Vamos lá toda vez que a solidez e a estabilidade do mundo, que construímos pelo menos parcialmente através de nossa fala, são despedaçadas porque alguma espécie de serpente aparece. Essa é outra maneira de pensar sobre isso.
É uma maneira muito boa de pensar sobre isso, porque não importa o quão cuidadosamente construída seja uma pequena área habitável que o cerca, sempre há algo que você não levou em consideração. Sempre há algo que pode aparecer e te surpreender, te fazer perceber sua mortalidade, te envelhecer ou até te matar. Essa é a situação permanente da vida, o que é parte da razão pela qual acredito que a história de Adão e Eva é arquetípica. É porque habitamos jardins murados. Um jardim murado é metade estrutura e sociedade, e metade natureza. Isso é o que o jardim murado representa. Um jardim murado é um lugar de paraíso, calor, amor e sustento, mas também é o lugar onde algo pode surgir a qualquer momento e nos expulsar dele. Acredito que parte da razão pela qual essa história existe no início desta coleção de livros é porque ela explica a situação eterna dos seres humanos. Estamos sempre nessa situação. Estamos em um jardim murado, ou pelo menos esperamos estar. Mas sempre há uma serpente. E é ainda pior, porque se houver uma serpente, somos exatamente o tipo de criaturas que não farão nada além de interagir com a serpente assim que pudermos. É definitivamente o caso de que, se você quer que um ser humano mexa em algo, a melhor coisa a fazer é dizer a eles para nunca fazer isso. Para não ter nada a ver com isso. Isso, é claro, é algo que você sabe se tem adolescentes ou mesmo crianças, ou se conhece algo sobre você mesmo ou seu parceiro. Essas histórias estão tentando expressar o que você poderia descrever como uma realidade imutável e transcendente. É algo como o que é comum em todas as experiências humanas, ao longo de todo o tempo. Isso é essencialmente o que Jung queria dizer com arquétipo. Você pode dizer, bem, tendemos a pensar que o que vemos com nossos sentidos é real, e é claro que isso é verdade. Mas o que vemos com nossos sentidos é o que é real no cronograma em que existimos. Vemos coisas que podemos tocar e pegar. Vemos ferramentas, essencialmente, que são úteis para nossas atividades momento a momento. Não vemos as estruturas da eternidade, especialmente as estruturas abstratas da eternidade. Precisamos imaginar essas coisas com nossa imaginação. É em parte isso que essas histórias estão fazendo. Elas estão dizendo que existem formas de estabilidade que transcendem nossa capacidade de observação, o que não é surpreendente. Sabemos disso se somos cientistas, porque estamos sempre abstraindo coisas que não podemos observar imediatamente. Mas existem realidades metafísicas, morais ou fenomenológicas que não podemos ver em nossas vidas observando-as com nossos sentidos. Podemos imaginá-las com nossa imaginação, e às vezes as coisas que imaginamos são mais reais do que as coisas que vemos. Os números são assim, por exemplo. Os números. Há inúmeros exemplos disso. Eu diria, e isso também é uma boa maneira de pensar na ficção, que uma boa obra de ficção é mais real do que as histórias das quais foi derivada. Caso contrário, ela não tem poder duradouro. É realidade destilada, mesmo que de certa forma nunca tenha acontecido. É como bem. Depende do que você quer dizer com aconteceu. É um padrão que se repete em muitos lugares com variações. Você extrai o padrão central. O padrão em si nunca existiu em uma forma específica, mas o fato de você ter extraído o padrão de todos esses exemplos significa que você extraiu algo real. Acho que a razão pela qual a história de Adão e Eva, da qual falaremos com bastante detalhes hoje, tem resistido ao esquecimento é porque ela diz coisas sobre a natureza da condição humana que são sempre verdadeiras. Posso dar outro exemplo breve. As pessoas têm muita culpa. Há uma linha na psicologia social que afirma que a maioria das pessoas acredita ser melhor do que as outras. Eu simplesmente não concordo com isso. Não é isso que eu vi em minha vida. Talvez eu seja um pouco tendencioso porque sou psicólogo clínico e vejo mais pessoas que estão sofrendo abertamente do que as pessoas em geral. No entanto, não tenho tanta certeza disso, porque você não precisa cavar muito fundo na vida da maioria das pessoas para encontrar algo verdadeiramente trágico. E não estou falando do tipo de tragédia que você lamenta. Estou falando de ter sua mãe com Alzheimer, ou seu melhor amigo que se suicidou, ou ter um parente próximo com câncer, ou ter um filho doente. Há algo de errado com você, porque quase todo mundo tem pelo menos uma coisa realmente terrível errada com eles. Se você não tem, bem, terá em algum momento.
Esse sentimento trágico de existir está sempre presente nas pessoas. Também é o caso, na minha experiência, de raramente encontrar alguém que diga: Ei, estou fazendo tudo o que posso. Sou incrível e não vejo como poderia melhorar. Você encontra alguém assim e pensa que são narcisistas, e você está certo. A maioria das pessoas não se sente assim. Elas sentem que poderiam fazer muito melhor do que estão fazendo. Elas estão muito conscientes de suas falhas e não sentem que são o que deveriam ser. O que acontece na história de Adão e Eva também é que quando as pessoas se tornam autoconscientes, pelo menos é assim que me parece, são expulsas do paraíso. Então, elas estão na história. E a história é um lugar onde há dor no parto, onde você é dominado por seu parceiro e onde você tem que trabalhar como louco, como nenhum outro animal, porque você está ciente do futuro. Você tem que trabalhar e sacrificar as alegrias do presente pelo futuro constantemente, e você sabe que vai morrer. Você tem todo esse peso sobre você, e para mim, novamente, isso é apenas. Como pode algo ser mais verdadeiro do que isso? Pelo que posso ver, é assim que as coisas são, a menos que você seja incrivelmente ingênuo. Há algo sobre a sua vida que ecoa nessa representação. Nós somos criaturas tão estranhas. Parece que realmente não nos encaixamos na existência, de alguma forma, e isso também é expresso na noção da queda. Os existencialistas diziam que as pessoas sentem que têm uma dívida a pagar à existência pelo crime de seu ser. Talvez seja porque somos muito conscientes de que precisamos oferecer algo de valor às pessoas ao nosso redor para que elas possam nos tolerar enquanto fazemos nossos negócios. Mas parece mais profundo do que isso. É como se os seres humanos existissem em um mundo pós-cataclísmico. Isso é exatamente o que é representado em Gênesis. É muito interessante porque na história de Adão e Eva há duas catástrofes. Há a catástrofe que ocorre quando Adão e Eva acordam, o que vamos falar em detalhes, tornam-se autoconscientes e sabem que estão nus. Seus olhos se abriram. Essa é a terminologia que é usada, e ter seus olhos abertos significa ter um aumento na consciência, essencialmente porque os olhos estão associados à consciência para os seres humanos. Somos animais intensamente visuais, e a metáfora de ter os olhos abertos é a mesma que a metáfora de vir à consciência. Assim que Adão e Eva chegam à consciência, percebem que estão nus, e a interpretação clássica disso é que tem algo a ver com o pecado sexual. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que seja isso que signifique, embora haja elementos sobre isso que sejam relevantes. É mais como um sonho em que você está nu em um palco na frente das pessoas. Isso não é um sonho sexual, a menos que você seja algum tipo de estranho exibicionista, certo? Você quer se cobrir e sair correndo do palco o mais rápido possível. Estar nu na frente de uma multidão é ter o julgamento do mundo social focado em suas evidentes inadequações. Isso faz as pessoas ficarem autoconscientes, e esse é um estado humano real. Está associado à neurose no modelo dos 5 traços de personalidade. As pessoas não gostam disso de jeito nenhum. Elas não gostam de ter sua fragilidade e vulnerabilidade expostas ao grupo. Essa é uma das duas principais preocupações das pessoas. Uma delas é a humilhação social, e a outra é algo como a mortalidade e a morte. Um agorafóbico, por exemplo, tem esses dois medos ao mesmo tempo, porque ela, geralmente é uma mulher, tende a acreditar que vai ter um ataque cardíaco espetacular e exibicionista em um lugar público e fazer um grande tolo de si mesma enquanto está morrendo. Isso é um bom exemplo das duas preocupações arquetípicas que caracterizam os seres humanos. Eu disse que tentaria abordar essas histórias como se não soubesse do que se tratavam, porque isso me pareceu correto. Tudo nelas é misterioso. Por que as temos é misterioso, e o que diabos todos vocês estão fazendo aqui é misterioso. Carl Jung foi muito útil nisso. Ele enfrentou essas histórias com a mente de um iniciante e presumiu que havia algo nelas que ele não entendia, dado que estavam no fundo de nossa civilização, o que é historicamente perfeitamente claro. Elas saíram das brumas do tempo, e ele não ficou satisfeito com a ideia freudiana de que Deus era apenas o pai. A ideia marxista de que a religião era o ópio das massas. É como se a religião fosse o ópio das massas, então o comunismo
Era a metanfetamina das massas, posso dizer isso. Você foi traído por alguém e, por isso, caiu naquele submundo de dúvida sobre tudo. É um lugar sério estar nesse submundo, porque não apenas você não sabe de onde veio, quem é ou para onde está indo. Isso por si só já é ruim. Isso é o próprio submundo. Mas existe uma subdivisão do submundo, o pior subúrbio, que é o que eu acredito que o inferno seja essencialmente do ponto de vista metafísico. Se alguém realmente te corta pelas pernas, especialmente se o fizer de forma malévola. Se você vai ser traído e você realmente quer ser traído adequadamente, você quer ser traído por alguém que realmente quer te prejudicar. Eles não estavam apenas sendo estúpidos. Eles estavam atrás de você, por qualquer motivo. Você mergulha nesse espaço do submundo, e é também quando você começa a alimentar sentimentos de ressentimento, agravo, homicídio e até pior. Se as pessoas forem traídas o suficiente, começarão a obsessão sobre a utilidade do próprio ser e talvez irão a lugares que ninguém jamais gostaria de visitar, se estivessem em sã consciência. Elas desenvolvem e alimentam fantasias de vingança suprema. É um lugar horrível para se estar. É o inferno, pelo que posso ver. É por isso que o inferno sempre foi um subúrbio do submundo. Se você é lançado em uma situação que não compreende e as coisas não estão boas para você, é um passo de estar completamente confuso para estar completamente indignado e ressentido. E então, é apenas um passo dali para realmente buscar vingança. Isso pode te levar a lugares que, apenas imaginar adequadamente, podem ser traumáticos. Já vi isso acontecer com pessoas muitas vezes. Acredito que qualquer pessoa que use sua imaginação consigo mesma pode ver como isso acontece. Não imagino que haja uma única pessoa na sala que nunca alimentou fantasias bastante intensas de vingança, pelo menos em algum momento de sua vida, e geralmente por motivos que parecem ser bons. Não é nada fácil ser traído, com certeza. Isso pode abalar sua fé no ser. Mas, se isso abala tanto a ponto de você se voltar contra o próprio ser, certamente não é uma solução, com certeza. Tudo o que faz é tornar tudo o que é ruim ainda pior. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Essa é outra separação fundamental: luz e escuridão. Esses são, de alguma forma, dois dos elementos fundamentais de nosso ser consciente. Quando há luz, estamos acordados e conscientes, porque somos animais diurnos. Quando é noite, bem, então estamos dormindo. Nossa existência é delimitada pela luz e pela escuridão. Estamos alertas e acordados quando há luz. Isso ocorre em parte porque somos animais altamente visuais, ao contrário da maioria dos animais, que usam o olfato. Usamos a visão. Somos muito estranhos nesse sentido, e a visão está associada à iluminação, ao esclarecimento, ao romper da aurora, à chegada do novo dia e a tudo isso. A criação da luz está associada, de alguma forma, ao surgimento do ser consciente. Isso é outro eco dessa noção. A frase específica da história também é importante porque é, novamente, o fato de que Deus disse. Isso é o uso da palavra, ou o. E Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão ele chamou de noite. E, novamente, o fato de que as coisas terem nomes é também muito importante. Você vê isso mais tarde com Adão, porque Deus dá a Adão a tarefa de dar nomes a todos os animais. É como se os animais não existissem realmente até serem nomeados. Isso é outra indicação de que os autores da Bíblia estão tentando lidar com o fato de que nossas faculdades cognitivas e nossa capacidade de falar têm algo a ver com a maneira como transformamos o potencial caótico em realidade. Não podemos realmente compreender algo antes de termos um nome para ele, o que é por isso que, por exemplo, todos vocês têm nomes. Tudo o que você encontra precisa ter um nome, porque antes de ter um nome, é apenas parte do fundo borrado. Você poderia dizer que existe antes de ter um nome, e isso é verdade, mas também é verdade que não existe antes de ter um nome. Assim que você dá um nome a algo, sua natureza muda. Você o transformou em algo que não é apenas potencial. Está pelo menos a caminho da realidade e de ser uma ferramenta. E, portanto,
O ato de dar nomes é repetido continuamente nos primeiros capítulos da Bíblia. A razão para isso é essa ênfase contínua na importância da consciência, na articulação consciente e na fala. A fala é realmente algo que nos diferencia de maneira importante dos animais. Não chegamos muito longe ao ensinar os animais a falar. O melhor que conseguimos até agora foi com os papagaios. Um deles chegou ao nível de uma criança de 4 anos. Isso é incrível, porque quão grande é o cérebro de um papagaio? É pequeno, e ainda assim esse bicho conseguia falar, o que mostra o quanto sabemos sobre os cérebros. Tentamos ensinar os chimpanzés a falar. Eles conseguiam se comunicar de alguma forma com a linguagem de sinais, especialmente se começássemos quando eram jovens, mas eles não têm a capacidade para a linguagem como nós. Eles nunca foram capazes de transmiti-la realmente para a próxima geração, o que é obviamente um elemento crítico para realmente ter essa habilidade. Como seres humanos, usamos nossa capacidade linguística para dividir o mundo de uma nova maneira e conceituá-lo de uma nova maneira. Você pode dizer que somos como formigas neste pequeno planeta trivial na extremidade de uma das 100 milhões de galáxias, e que o que está acontecendo aqui não tem significado cósmico, mas isso é uma proposição arbitrária. Somos seres muito complicados, e o que está acontecendo neste planeta tem a ver com a realidade consciente. As transformações da consciência, pelo que sabemos, podem ser as coisas mais importantes que acontecem em todos os lugares. Não há motivo para considerar a consciência um fenômeno trivial. Foram necessários 3,5 bilhões de anos para você desenvolver o cérebro que desenvolveu. Os seres humanos são criaturas incríveis. Basta dar uma olhada casual no YouTube e todas aquelas crianças malucas que sobem em guindastes. Parkour. É inacreditável. Os seres humanos são animais loucos, loucos. Quase não há nada que não possamos fazer. Tenho muita relutância em assumir que as transformações da consciência descritas nas primeiras histórias dos relatos bíblicos são de alguma forma cosmicamente triviais. Não me parece assim, e certamente não é evidente por si só, mesmo que sejam cosmicamente triviais. E as rochas não se importam com o que você pensa? Bem, quem se importa com o que as rochas pensam? Em primeiro lugar, elas não pensam, então não vejo por que isso é exatamente relevante. Mesmo que seja tudo a mesma coisa para o cosmos, o que é algo que duvido, certamente não é a mesma coisa para você. Porque sua consciência tem uma qualidade e isso importa. Heidegger é um filósofo cuja escrita me influenciou. Eu recriei algumas das coisas que ele havia falado nos anos 30 antes de saber muito sobre ele. Mas uma das coisas que Heidegger disse foi que o elemento fundamental do ser humano, da fenomenologia humana, era o cuidado. Ele disse que essa é a essência básica do seu ser, que você se importa com as coisas, seja de forma negativa ou positiva. Não se importar com algo, ou odiá-lo, ainda é estar envolvido com o cuidado. Mesmo que o cosmos em si seja neutro em relação à nossa existência, nós não somos. E somos as únicas coisas que conhecemos que têm consciência. Então, bem, podemos muito bem seguir por esse caminho. Não há motivo. Veja, não consigo deixar de pensar que as constantes tentativas das pessoas de trivializar a natureza de sua própria consciência têm um lado sombrio. Sou psicanalista, então sempre penso assim. Em primeiro lugar, se você não importa, então você não precisa fazer nada. É uma ótima justificativa para a total falta de responsabilidade, e isso realmente me incomoda. Pessoas que são distorcidas, digamos, ou vingativas, ou com raiva, sempre estão procurando uma razão para não terem que ser responsáveis por nada. Além disso, é muito mais fácil. A ideia de que a consciência é trivial imediatamente permite que você siga por esse caminho, e por isso sou cético em relação a essas afirmações. Também acho que há um profundo ódio pela humanidade subjacente a essas afirmações. Já ouvi ambientalistas radicalmente desinformados dizerem coisas como o planeta estaria melhor sem pessoas nele, o que é algo que você simplesmente não pode dizer. Se você disser isso e se ouvir, deveria ir a um mosteiro por 3 anos e nunca dizer uma palavra, e tomar banho a cada 10 minutos até aprender sua lição adequadamente. Você não pode proferir uma frase mais genocida do que essa. E claro,
você sempre faz isso em uma demonstração de seu cuidado com o mundo. É como se simplesmente não tivéssemos pessoas. Bem, vamos apenas alinhar todas elas e atirar nelas com metralhadoras. É realmente repugnante. É horrível. E há um ódio pela humanidade no fundo disso. Até consigo entender por quê, porque somos bagunceiros, estamos destruindo as florestas tropicais e coisas assim. Mas tenho alguma simpatia pelas pessoas, porque somos um inferno para a mãe natureza, mas ela certamente nos retribui. Isso é algo bom para lembrar. Muito do que estamos fazendo é simplesmente tentar existir com um mínimo relativo de dor. Estamos fazendo o nosso melhor para nos tornarmos bons nisso o mais rápido possível. Isso não é fácil. Há muitos de nós, e a vida é complicada. Novamente, se você arranhar um pouco abaixo da superfície das pessoas, e isso sempre foi, para mim, meio que um milagre, você descobre que elas estão fazendo seus trabalhos, e talvez estejam fazendo um bom trabalho, como alguns enfermeiros de pronto-socorro. Deus, que trabalho! Ou talvez trabalhem em cuidados paliativos. Você conversa com eles e descobre que eles têm uns 4 problemas sérios em suas famílias. E talvez sejam diabéticos, mas mesmo assim eles saem da cama de manhã e cuidam de pessoas moribundas. É como, meu Deus! As pessoas merecem um pouco de respeito por continuar avançando e não tentar sempre tornar o planeta um lugar pior quando estão cercadas de todos os lados, constantemente, por uma série interminável de tragédias. Você pensaria que poderíamos ter um pouco de simpatia por nós mesmos como consequência disso. Não somos todos monstros vorazes e gananciosos que estão determinados a devorar tudo em nosso caminho. É um pouco mais complicado do que isso. Vamos para a próxima parte disso. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sob o firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento de céu. E houve tarde e manhã, o segundo dia. Isso realmente não faz sentido, na verdade. Acho que já te falei um pouco sobre isso antes. O mundo que está sendo criado, neste relato em particular, é um mundo fenomenológico. Há um disco de terra, porque se você sair a campo e olhar ao redor, estará em um disco de terra. Isso é bastante óbvio. E então, há uma cúpula no topo, mais ou menos sustentada pelas montanhas. A chuva desce, então há água acima da cúpula. De onde mais viria a chuva? Sob a terra, há água doce. Você pode cavar e encontrar isso. E então, ao redor disso, há água salgada. Esse é o mundo. É meio que um mundo empírico, porque se você é uma criança e só sai a campo e olha para o mundo, é mais ou menos assim que seria. E é assim que o mundo foi criado. Uma das coisas que vale a pena pensar, algo que Carl Jung tinha muito interesse, é que essas antigas descrições são metade geográficas e empíricas, baseadas em observação, e metade psicológicas. Uma das coisas com as quais Jung estava interessado, por exemplo, era a astrologia, mas principalmente por razões psicológicas. Existem estrelas na cúpula, e quando você olha para as estrelas, pode imaginar as formas das estrelas. Isso ajuda a se orientar, porque assim que você pode ver formas nas estrelas, pode reconhecer as constelações e se orientar à noite. Mas então as constelações se tornam deuses, digamos, e depois os deuses se transformam em um drama. O drama vem de dentro. É a projeção da imaginação. Quando Jung estava analisando a astrologia, ele estava analisando a psicologia. Ele via a narrativa astrológica como a projeção da imaginação humana para o cosmos. A mesma coisa acontece com essas histórias. O mundo que elas descrevem não é o mundo natural, como um cientista o descreveria, porque essas pessoas não eram cientistas. Eles não tinham a tecnologia e as ferramentas. Para eles, era o mundo. Para nós, é a forma como eles viam o mundo. Compartilhamos essa psicologia, em grande parte, com essas pessoas. É interessante saber qual é o substrato geográfico, para que você compreenda um pouco as histórias. Eu gosto dessa imagem. Do ponto de vista psicológico, é uma imagem muito famosa. Basicamente, o que você tem aqui é o mundo como o conhecemos. Há a cúpula com o Sol e a Lua, e as estrelas. Se você olhar para fora do que conhece, estará no espaço cósmico.
São como as rodas dos planetas e a música das esferas. É o explorador sempre presente que foi além do domínio que ele pode entender e está espiando o desconhecido. É uma imagem psicológica, porque você sabe algumas coisas, e do lado de fora disso, há coisas que você não sabe. Quando você se sente corajoso, coloca um ou dois pés onde não entende. Há uma fronteira em todo lugar. Se você está se sentindo heróico e quer fazer algo pelo mundo, e quer expandir o que entende, coloca a cabeça através do que sabe e dá uma olhada na estrutura que está lá fora. Ele é bastante inteligente porque a maioria dele ainda está onde é seguro. Eu diria que isso é algo bom, porque se você pular direto para fora, bem, talvez caia na beira da terra, e eu não recomendaria isso precisamente, especialmente se for acidental. Para mim, isso é uma recriação do símbolo taoísta do Yin e Yang, serpentes, na verdade, com o paisley branco aqui. Isso é o que você conhece. O paisley escuro ali é o desconhecido. O lugar certo para estar é exatamente na linha entre eles, porque você tem um pé onde entende. Isso lhe dá segurança, mas é meio monótono porque, ei, você sabe tudo o que está acontecendo. Isso não é o que as pessoas são. Elas não querem apenas segurança. Eu amo o que Dostoiévski disse em Notas do Subsolo. É um livro ótimo, ótimo. Foi uma crítica inicial à ideia de uma utopia política. Ele disse: olha, se você desse às pessoas tudo o que elas querem, elas não teriam nada para comer além de bolo e nada para fazer além de ficar em piscinas aquecidas e ocupar-se com a continuação da espécie. A primeira coisa que fariam seria enlouquecer e destruir tudo, apenas para que algo inesperado acontecesse, para que tivessem algo interessante para fazer. Isso é tão certo. A noção utópica de que se você tivesse todas as coisas materiais que deseja, o que você seria? O que você faria? Você apenas sentaria no sofá e assistiria TV? Quer dizer, você seria... Eu não sei o que você seria. Você estaria se machucando apenas por diversão em pouco tempo, e é isso que as pessoas fazem. Não estamos adaptados para a segurança e a utopia. Estamos adaptados para um certo grau de segurança, porque somos vulneráveis, mas principalmente queremos ter um pé onde não sabemos o que está acontecendo. É aí que você está alerta, vivo e tenso, e conectado. Acredito que isso realmente tem algo a ver com a estrutura hemisférica da psicologia do seu cérebro, porque o hemisfério direito parece estar adaptado ao que você não conhece, e o hemisfério esquerdo, esta é uma simplificação exagerada, mas útil, está adaptado ao mundo que você conhece. O lugar certo para você estar é no meio deles, e você pode perceber isso. Você conhece aquela sensação de envolvimento ativo que você tem no mundo quando as coisas estão indo bem para você? Você está alerta e no controle das coisas e envolvido, e você não tem muito senso de tempo. O senso da tragédia da vida meio que recua. É quando você tem um pé onde é seguro e um pé no desconhecido. Seu cérebro sinaliza para você que está no lugar certo, tornando o que você está fazendo significativo. Esse senso de significado é realmente um sinal neurofisiológico de que você tem as forças do cosmos devidamente equilibradas em seu ser naquele momento. É por isso que se sente tão bem. O que mais poderia ser? Nosso cérebro é capaz de olhar além da nossa visão. É para isso que serve. Não há motivo para assumir que esse senso de envolvimento seja outra coisa senão um sinal real. Você pode reduzi-lo. Você pode dizer, bem, o problema de estar onde você só conhece é que você não sabe tudo, e isso será um problema no futuro. O problema de estar onde você não sabe nada é que é simplesmente demais. Você entra em modo de pânico porque qualquer coisa pode acontecer lá e você não consegue lidar com isso. Você precisa mediar entre essas duas coisas. Você quer estar seguro o suficiente para que sua fisiologia não esteja fora de controle. E quer estar no desconhecido o suficiente para se atualizar constantemente, constantemente, constantemente. É o lugar onde o fluxo de informações é maximizado. Você sabe disso porque é onde está quando está tendo uma conversa realmente interessante com alguém, ou está envolvido em um livro, ou está realmente assistindo a um filme, ou talvez algo que você faz fora do trabalho, ou talvez até mesmo em seu trabalho. Você está nisso, e é porque você está no lugar certo, no momento certo,
e todo o seu sistema nervoso está sinalizando isso para você. Eu diria que é o tipo de lugar onde você deveria estar o tempo todo. Claro, você não pode estar porque ninguém é perfeito. Mas essa é a recriação do paraíso na Terra, algo assim. Você está no lugar certo, no momento certo, quando isso está acontecendo, sujeito a certas restrições que podemos discutir mais tarde. Bem, é isso que esse cara está fazendo. É isso que eu diria que se assemelha à ação que Deus está tomando quando está transformando o caos do potencial em um ser habitável. É o tipo de coisa que os seres humanos são supostos a realizar. Então Deus disse: que as águas debaixo do céu sejam reunidas em um só lugar e que a terra seca apareça. E assim foi feito. Deus chamou a terra seca de terra e as águas reunidas ele chamou de mares. E Deus viu que era bom. Bem, isso é algo interessante também. Há uma peça escrita por um alemão chamado Goethe. Eu nunca consigo dizer isso corretamente. É Johann von Goethe. Não consigo dizer, mas ele escreveu essa peça chamada Fausto. Ele escreveu uma parte dela quando era bem jovem e escreveu o Fausto II quando estava bem velho. Ele tem um personagem lá, Mefistófeles, e Mefistófeles é o diabo. Ele realmente faz o diabo se explicar, 2 vezes, basicamente usando as mesmas palavras, o que eu realmente gosto. Foi muito profundo, e basicamente, Mefistófeles de Goethe diz que ele é o adversário da palavra. É uma boa maneira de colocar isso, porque é assim que funciona mitologicamente. Ele é a figura por trás da serpente no Jardim do Éden, algo sobre o qual falaremos mais, mas ele tem uma filosofia sofisticada. Ele não é apenas um encrenqueiro aleatório. Ele tem uma filosofia profunda, e sua filosofia é bastante direta e convincente. É convincente, e as pessoas são frequentemente cativadas por ela, muito mais frequentemente do que pensam. Sua filosofia é bem: olhe ao redor do mundo. É como Ivan Karamazov, em Os Irmãos Karamazov, quando ele está tentando dissuadir seu irmão mais novo de se tornar um monge cristão. Mefistófeles diz: olhe para o mundo. Quero dizer, olhe ao redor do mundo, não é nada além de um banho de sangue. É sofrimento por toda parte. Tudo come tudo e as pessoas morrem terrivelmente. Elas são cruéis umas com as outras, e a bagunça inteira não passa de um constante salão de terrível carnificina e ruína. Ele diz: você estaria melhor se nunca tivesse existido. Essa é uma ideia muito interessante, e eu já vi isso em pessoas muitas vezes. Isso é algo que vem à mente quando alguém está nas profundezas do desespero. Foram traídos e entraram na divisão errada do submundo. Se você tem uma criança muito doente, por exemplo, ou talvez toda a sua família esteja sofrendo, como as famílias fazem às vezes, uma ideia vai surgir. Meu Deus, quem criou essa bagunça? Vale mesmo a pena? Vale mesmo a pena o sofrimento? Pessoas suicidas dizem não, chega disso. Você tem que ser empurrado muito longe, em geral, antes de realmente se suicidar. Você tem que estar em situações muito, muito desesperadoras. Sua resposta nessas condições é que o ser é tal que seria melhor se nunca tivesse existido. É uma filosofia muito terrível, eu acredito, porque acho que o que acontece, se você a coloca em prática, é que você torna as coisas que o levaram ao desespero ainda piores. Se for razoável tirar conclusões lógicas de que o sofrimento deve justificar seu desejo de acabar com o ser, a resposta não pode ser produzir mais sofrimento. Isso simplesmente não faz sentido. Minha observação tem sido que as pessoas que colocam em prática a filosofia mefistofélica inevitavelmente tornam o sofrimento muito pior. Isso levanta o outro espectro de, bem, eles querem que o ser simplesmente cesse? Ou eles estão em busca de vingança sangrenta, a qualquer custo? Minha conclusão sempre foi que a verdadeira motivação é: vou fazer todo mundo sofrer o máximo que puder antes de me despedir deste lugar. Se você ler os escritos das crianças que atiraram na Columbine High School, elas vão te contar exatamente isso. É precisamente e exatamente o que elas concluíram. E então, colocaram em prática. Pensei muito sobre isso, porque a pergunta é: algo é melhor do que nada? Essa é uma pergunta muito boa. Pensei em 2 coisas em relação a isso.
Uma delas é que talvez dependa de como você é, certo? Pode ser que haja maneiras de ser no mundo que justifiquem o mundo, e há maneiras de ser no mundo que tornam o mundo insuportável. Acredito que a narrativa que perpassa as histórias bíblicas é precisamente um diálogo entre esses dois tipos de ser. A parte otimista da história é que o ser requer limitação e sofrimento. Não há escapatória disso. Mas existem modos de ser que permitem que isso seja, talvez, mais do que tolerável. Talvez haja modos de ser que permitam que isso seja bom. É uma estrada reta e estreita. É uma estrada muito difícil de percorrer. Eu acredito que isso seja possível. Não sou um otimista por natureza, mas essa é uma das coisas que eu conceitualizei e li sobre as quais eu realmente acho plausível. É certamente o caso, todo mundo sabe disso, que há maneiras de agir que pioram as coisas. Todo mundo sabe disso. E, se esse for o caso, deve haver o oposto, certo? Deve haver maneiras de agir que podem melhorar as coisas. Obviamente, você pode agir de maneiras que pioram muito as coisas. A questão é: existem maneiras de agir que podem melhorar realmente muito as coisas? Eu acho que essa é a pergunta. Podemos ter o melhor dos dois mundos? Podemos ter o ser que requer limitação e sofrimento e, ao mesmo tempo, transcendê-lo por meio de nosso modo de ser? Eu acredito que as histórias bíblicas sejam uma das melhores tentativas da imaginação humana de abordar e responder a essa pergunta. Isso é o que a história toda trata. A primeira parte é a catástrofe do colapso da autoconsciência e a entrada da humanidade na história. O resto é: agora estamos na história. Agora sabemos que vamos morrer, sabemos sobre nossa mortalidade e estamos conscientes de nosso próprio ser. Existe um modo de agir no mundo que permite que isso seja justificável? Ou, talvez até mais, que permite que isso seja triunfante? Talvez valha a pena descobrir. Outra coisa tão interessante é que temos pouco tempo na Terra, e há muitas coisas muito, muito difíceis de lidar. Você tem o problema de se tolerar, até mesmo, e todas as suas insuficiências. Uma das coisas que parece ser o caso é que, se você adotar um modo de ser suficientemente profundo, se tentar fazer isso, então o mero ato de erguer esse peso é suficiente para justificar o fato de que você é insuficiente e mortal e limitado pela tragédia. Eu acredito nisso, e acredito que as pessoas acreditam nisso. Se você observar como as pessoas agem, elas procuram pessoas que admiram, e elas realmente admiram pessoas. É um fenômeno natural, e você vê isso começando com as crianças. As crianças admiram e depois imitam. Procuramos pessoas que parecem capazes de suportar o fardo de serem heróicas. Há algo dentro de nós que chama isso, nos faz querer imitar e seguir isso. Eu acho que é o instinto mais profundo e profundo. Eu acho que está certo. E mesmo que você não esteja tão convencido no lado positivo, porque é mais difícil de se convencer do positivo, você certamente pode ser convencido no lado negativo. Existem maneiras de ser tão brutais e tão condenáveis que apenas ler sobre isso é suficiente para traumatizá-lo. Eu acho que, se você é uma pessoa que não perdeu completamente sua alma, não pode deixar de se afastar de histórias assim. Alexander Solzhenitsyn foi a pessoa que mais desmascarou os horrores absolutos do totalitarismo comunista. Ele acreditava que os julgamentos de Nuremberg foram o evento mais importante do século XX. Foi o julgamento no final da Segunda Guerra Mundial que determinou que certas ações não deveriam ser realizadas, independentemente de sua origem cultural. Eram, digamos, crimes contra a humanidade, que havia algo chamado mal universal. Você pode debater isso, e as pessoas certamente o fizeram. Mas o problema é que, se você debater isso, terá que dizer que existem condições nas quais os tipos de coisas que aconteceram, digamos, nos campos de concentração, como mortes de crianças nas câmaras de gás após sua tortura, e sua remoção forçada de seus pais e todas as coisas terríveis que acompanharam isso, são normais. É apenas uma opinião. É apenas algo que aconteceu, e há circunstâncias em que isso é justificável. Não há bem e mal transcendente sob essa argumentação. É apenas uma questão de praticidade. Parece-me que essa não é a conclusão correta a tirar.
É assim que parece para mim. E é isso que Solzhenitsyn concluiu quando olhou para os julgamentos de Nuremberg. A noção de que era bom. Bem, mesmo que você não acredite nisso, porque não é tão bom quanto poderia ser, eu diria que é incumbência sua, como alguém que participa do processo de promover a criação, agir como se pudesse ser bom, pelo menos, e promovê-lo com todos os seus esforços. Em parte porque, afinal de contas, o que mais você tem a fazer que possa ser melhor do que isso? O que poderia justificar sua existência mais do que isso? E você sabe perfeitamente que, se tiver algum senso, se pensar claramente sobre isso, é isso que deseja ver em todos os outros. Você está desesperado e talvez cínico, e de vez em quando alguém aparece e age, pelo menos momentaneamente, como uma luz na escuridão. Isso eleva seu espírito e lhe dá um pouco de esperança, e talvez o ajude a continuar. Isso é claramente um chamado ao ser. É uma declaração de sua própria alma que diz que é assim que você deve ser. Talvez, então, tenhamos a chance de participar do que é bom. E Deus disse que a terra produza vegetação, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos, segundo as suas espécies, na terra. E assim aconteceu. A terra fez brotar vegetação, plantas que davam sementes, segundo as suas espécies, e árvores frutíferas que davam frutos segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Eu gosto disso. Essas imagens antigas são interessantes, porque se você olhar aqui, tem esse halo ao redor da cabeça de Deus, e tem essa separação novamente entre o dia e a escuridão. Deus está bem na fronteira entre os dois. Isso é o Sol. Um halo é o Sol, ou a Lua às vezes. É como uma moeda. Você tem a cabeça da rainha na moeda, e essa é a rainha na Lua. É prata, e é um símbolo de valor porque a rainha é soberana e a Lua é soberana no céu noturno. O ouro, é claro, é o Sol. O ouro é puro porque não se mistura com outros metais. Brilha como o Sol, então ele participa do Sol. Deus participa do Sol porque há algo sobre o que ele representa que está associado à consciência, à iluminação. É essa força de iluminação que está bem na fronteira entre esses dois conjuntos de fenômenos. E é isso que essa imagem está tentando representar. É uma metáfora. Essa é uma maneira de pensar nisso, mas ela alude novamente à ideia subjacente de que há algo na consciência que é integral ao próprio ser. E Deus disse: haja luzes na expansão dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Isso é uma passagem notável também. Basta pensar em quanto tempo nossos ancestrais das cavernas levaram para olhar para o céu noturno e começar a perceber que existem padrões repetitivos ao longo dos anos que lhes permitem marcar as estações. Eu simplesmente não consigo imaginar como eles descobriram isso. O grau de observação cuidadosa que isso exigiu. Quer dizer, sabemos que as pessoas descobriram isso há muito tempo, porque esses grandes monumentos megalíticos, como Stonehenge, parecem ser observatórios astronômicos. Você vê a mesma coisa com as pirâmides. As pessoas estavam olhando para o céu, tentando descobrir, olhando para Deus, porque, sabe, é mais ou menos o que você está fazendo quando olha para o céu noturno, tentando descobrir a regularidade, a ordem no universo. Tudo isso está compactado nesta pequena linha. E que sirvam de sinais e para estações, sejam orientados pelas estrelas. Incrível! E que eles sejam luzes na expansão dos céus para dar luz sobre a terra. E assim foi. E Deus fez duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite e as estrelas. E Deus os colocou na expansão dos céus para dar luz sobre a terra, para governar o dia e a noite. Então, há uma ideia de soberania aí, que existe uma analogia entre o governante e os corpos celestes que iluminam a escuridão. Essa é uma ideia realmente interessante também, porque levou muito tempo para chegarmos a um acordo, como mencionei na semana passada, com a ideia de soberania em si e para decidir o que constitui o poder válido. Não é poder. É autoridade e competência, e não poder. Também não é dominação. É mais sofisticado do que isso. Poder apenas significa que posso prejudicar você, e você não pode me prejudicar de volta.
Isso não é o que você precisa de um governante, embora às vezes isso se desdobre dessa maneira. O que você quer é o tipo de sabedoria que ilumina a escuridão. Associar o soberano com reis celestiais da luz é uma coisa perfeitamente razoável de se fazer, do ponto de vista metafórico. Essa é uma ideia muito antiga e outro exemplo de como estamos enraizados em um sonho. E Deus os colocou na expansão do céu para dar luz à terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Outra ênfase no fato de que algo é melhor do que nada. Talvez você possa considerar que a declaração do cosmos é algo como: bem, é melhor que haja algo do que nada. Como você sabe disso? Acho que a resposta para isso é que há algo em vez de nada. Eu sei que isso não é uma prova, mas ainda é um fato notável que isso aconteça, e ninguém sabe por que isso é assim. Talvez devêssemos seguir em frente com isso, ver o que podemos fazer com isso e como podemos melhorá-lo. Certamente poderíamos melhorá-lo se estivéssemos realmente comprometidos com isso e abandonássemos nosso ressentimento, nossa raiva e nosso ódio. Eu sei que há razões para tudo isso, porque as pessoas sofrem terrivelmente, mas só Deus sabe como poderia ser a existência se todos contribuíssemos da melhor forma possível. Só Deus sabe o que poderíamos conquistar e que tipo de cidades magníficas poderíamos construir e que coisas poderíamos erradicar do sofrimento do mundo. Eu li sobre um rapaz. Isso é incrível. Eu não lembro o nome dele, mas ele descobriu sobre um verme chamado verme da Guiné. O verme da Guiné é uma coisa realmente horrível. Você pode procurar se quiser, mas vou te contar um pouco sobre isso, mesmo que seja muito desagradável. Um verme da Guiné é um parasita que vive na África. Ele se enterra sob a sua pele e é bastante longo. Muitas pessoas tiveram essa doença horrível. Bem, você não pode imaginar como seria isso. Você faz parte do 1% e vive na América do Norte, e graças a Deus por isso. Você nem quer pensar nisso, quanto mais tê-lo. Ele foi para a África e eliminou essa coisa maldita. Parece-me que o planeta está muito melhor sem nenhum verme da Guiné, mesmo que isso seja falar de genocídio de vermes da Guiné. Ainda estou bem feliz com isso. Esse foi um cara que pensou: bem, nós não precisamos dessas coisas. Sim, justo. Bom para ele. Ele pode morrer pensando que o mundo é um lugar melhor do que quando ele nasceu. Então, bom para ele. Acho que esse é um bom objetivo. Pensar que quando você estiver em seu leito de morte, você possa olhar para trás e pensar que há um pouco menos de sofrimento a partir de agora do que se você nunca tivesse existido. Isso é muito melhor do que o oposto, porque é certamente possível, digamos, se você for Stalin, garantir que haja muito mais sofrimento do que teria havido se você não tivesse vivido. Sabemos muito bem que as pessoas podem fazer isso e que muitas pessoas tentam fazer nada além disso. É difícil para mim não pensar nisso como algum tipo de mal metafísico. Acho que é a maneira certa de olhar para isso. Uma das razões pelas quais estou ensinando sobre as histórias bíblicas é porque a humanidade foi tão maltratada. Novamente, acho que isso tem a ver com ressentimento e ódio, mais do que qualquer outra coisa. Mas eu realmente não acho que você possa compreender a humanidade e o que ela tem a oferecer sem conhecer as histórias bíblicas, porque elas são o sonho do qual a humanidade surgiu. A menos que você tenha esse conhecimento de fundo, esse sonho, então há todo tipo de coisas profundamente significativas que não se abrem para você. A Divina Comédia de Dante seria uma delas. O Paraíso Perdido de Milton, que é uma obra absolutamente incrível. Milton escreveu isso porque queria justificar os caminhos de Deus para o homem. Que ambição é essa? Quero dizer, ele levou o problema a sério. É o problema mefistofélico. Bem, este é um negócio difícil em que estamos envolvidos e talvez devêssemos desistir. Acho que o mundo inteiro, estava decidindo isso nos anos 1980, quando estávamos decidindo se iríamos ou não nos envolver na catástrofe nuclear final. Estivemos muito perto disso várias vezes. Acredito que tenha sido uma decisão coletiva, de certa forma, por parte da humanidade, de que talvez seja melhor manter todo esse jogo terrível em andamento, em vez de simplesmente demolir tudo. Novamente, é um sonho, e tentar explicar a natureza do ser e a natureza do mal.
Você não pode desvendar a maldita coisa sem conhecer as histórias subjacentes. Isso é realmente lamentável, porque é profundamente profundo. Pelo que posso perceber, você precisa de conhecimento profundo, porque a vida é, na verdade, um problema profundo para todos. Quero dizer, você pode se refugiar e levar uma existência muito conservadora. E olha, mais poder para você. Eu entendo por que você faria isso, mas isso não o impede de ter que enfrentar as questões fundamentais da vida. Elas estão bem ali, na cara de todos, pelo menos em algum momento de sua vida. Seria melhor se você pudesse confrontá-las de frente e lidar com elas adequadamente, e ser um farol de força como consequência disso. A humanidade tem a missão de ensinar a sabedoria. A sabedoria é o que permite lidar de maneira honrosa com a tragédia da vida. Não consigo ver como alguém poderia pensar que isso é uma ideia ruim. Vai haver momentos em que você estará na sala de emergência e propenso ao pânico, ao choro, ao colapso, sem ser útil a ninguém ao seu redor. E isso não é a maneira certa de ser. A maneira certa de ser, em uma situação como essa, é ser forte e confiável. E acho que você não pode fazer isso sem ser sábio. Você não pode ser sábio sem se colocar junto, sem saber algo sobre de onde veio e como é. Isso é a história da humanidade. Isso não é opcional. O homem não vive apenas de pão, e é exatamente isso que está em questão aqui. Você vê essas obras magníficas, não é como se Michelangelo tivesse pensado nisso literalmente. Ele era um gênio, pelo amor de Deus, e estava tentando alcançar essa profundidade da cultura humana. Suponho que seja por isso que você tem essa figura patriarcal aqui e o papel cósmico que a consciência e a tradição desempenham na própria existência. Isso é nobre. Religioso ou não, centenas de milhões de pessoas vêm de todo o mundo a Roma e passam por esta pequena capela para ver isso. Há algo nisso que todos precisam ver. Não é apenas bonito. É mais do que beleza. É aquilo que alimenta a alma. Todos sentem isso, mesmo que não possam explicar. E Deus disse: que as águas se encham de seres vivos, e que as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim, Deus criou os grandes seres marinhos e todos os seres vivos que se movem, com os quais as águas se enchem, cada um segundo sua espécie, e todas as aves com asas, cada uma segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. E houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, cada um segundo sua espécie. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis do solo segundo sua espécie. Kind significa parente. Ser gentil é tratar os outros como se fossem seus parentes, e assim está escrito: conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Isso é continuamente representado repetidamente. Deus disse: isso é o que chama a existência. E Deus viu que era bom. Esse é o julgamento fundamental sobre a natureza da realidade. Uma das coisas que acontece na transição, digamos, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é que Deus está obviamente abençoando a criação no início desta história e em seguida você tem o Deus do Antigo Testamento. E não brinque com ele, certo? Porque ele vai te dar uma boa lição se você sair da linha, não há dúvida sobre isso. Ele é meio que um personagem arbitrário, e muitas pessoas modernas pensam: como você pode acreditar em um Deus assim? Quando leio isso, penso: bem, não é assim que as pessoas do Antigo Testamento pensavam. Eles pensavam: é melhor você tomar cuidado. A vida é realmente difícil, e se você sair da linha, vai ser esmagado. Deus não se importa, de certa forma, se você aprova ou não ele. O que diabos isso tem a ver com alguma coisa? Obviamente, você não aprova. É melhor prestar atenção, porque, caso contrário, você estará em sérios apuros. Há uma sabedoria real nisso. Nietzsche realmente admirava o Antigo Testamento como uma obra de literatura. Ele achava que a representação do divino, como uma representação da natureza essencial do ser,
era extraordinariamente precisa em sua natureza arbitrária e muitas vezes cruel. Não seguia uma moralidade que os seres humanos pudessem realmente entender como moral. Ele achava isso muito realista, e eu gosto dessa interpretação. Mas o que acontece no Novo Testamento é bastante interessante, porque há uma insistência, de repente, de que você deve agir em relação a Deus como se ele fosse apenas bom. Isso é algo muito estranho, porque você olha para o mundo e pensa: realmente? Apenas bom, né? Bem, é difícil encaixar o câncer e os terremotos nessa imagem, e as coisas terríveis que acontecem com as crianças, e tudo isso, é muito difícil conciliar com a ideia de um Deus bom. Mas então, a ideia subjacente é que, se você age dessa maneira, torna mais provável que seja verdade. É algo assim, é algo. Eu consideraria isso, de alguma forma, um ato de coragem e fé. É como se você fosse apresentar o caso, como Deus faz no início da Bíblia, de que o ser é de fato bom. Você não consegue ver isso porque, bem, você consegue ver todas as coisas sobre isso que não são tão boas. Esse não é o ponto. É uma pressuposição metafísica. É uma decisão de agir dessa maneira. Vou agir como se o ser fosse bom e para promovê-lo. A ideia implícita é que não há maneira de fazer as coisas funcionarem melhor do que fazer isso. Há um elemento de coragem nisso, que acredito também ser expresso até certo ponto na ideia do sacrifício voluntário de Cristo de sua própria vida. Sua pressuposição era algo como: vou agir como se Deus fosse bom e vou seguir isso até o fim. Isso se torna algo como um padrão divino. Eu acredito que há sabedoria nisso, porque, novamente, na maioria das vezes em que estive lidando com esse tipo de coisa, sempre estive olhando para o oposto. Eu não tenho estudado o bem. Tenho estudado o mal, porque o mal é mais fácil de acreditar, especialmente depois do século XX. Eu acho que você precisa ser cego para não pensar nas coisas que aconteceram no século XX como sendo más. Algumas das coisas que aconteceram foram tão brutais que é simplesmente inimaginável. Bem, a menos que você imagine, e está bem ali, é parte do registro histórico. Eu penso que, se há algo tão terrível, isso indica, tão claramente quanto qualquer coisa, que também existe algo que é o oposto disso. Isso é o que quer que seja o mais distante possível desse resultado. Isso não significa que podemos dizer exatamente o que é, porque é mais fácil entender de alguma forma o que significa torturar, quebrar e ferir, e não ser capaz de conceitualizar tão claramente como você teria que agir se estivesse agindo de maneira exatamente oposta. Mas pelo menos implica que isso existe. Eu vejo esse padrão sendo estabelecido de maneira onírica no Novo Testamento. Tem algo a ver, e isso é certo, com a aceitação voluntária da mortalidade. Isso é a maçã envenenada, certo? O fato de que todos olham para o futuro e sabem que são finitos, e tudo o que você ama também é finito. É muito difícil para isso não envenenar sua existência. Bem, não há como escapar disso, pelo que podemos dizer, mas pode haver algo como mudar sua atitude em relação a isso. Você poderia dizer que é o preço que você paga por ser. E a coisa heróica a fazer é aceitar isso, e nem mesmo aceitar a contragosto, dizer: tudo bem, vou seguir com isso. Vou aceitar isso e vou agir mesmo assim, como se ser fosse bom. Então, vou ver como as coisas acontecem. Deus viu que era bom. É um ato de coragem. Há um ato de coragem associado a essa transformação de atitude. Mesmo em relação à noção de que o mundo é bom, é uma atitude corajosa, especialmente considerando que há tanta evidência que torna difícil chegar a essa conclusão continuamente, mas a alternativa me parece ser muito pior. Lá está Deus novamente, com o sol atrás dele. Ele está associado à consciência solar. Ele está criando todas essas estranhas e maravilhosas criaturas. As pessoas dizem: bem, você sabe, a ideia de Deus como um velho no céu é primitiva. É muito melhor pensar nisso como um. Muito melhor? Jesus. De qualquer forma, é mais sofisticado pensar na essência divina como um espírito desencarnado, ou algo assim. Mas, sabe, isso também não é tão óbvio, porque, como eu já apontei, não há nada mais complicado do que um ser humano. A ideia de que o divino é algo pelo menos tão complicado quanto um ser humano me parece algo bastante razoável. Eu sei que isso é uma metáfora.
embora eu não saiba em que grau é uma metáfora e também é algo que está incorporado. Isso também é uma noção muito interessante, porque tem se tornado cada vez mais óbvio à medida que tentamos criar inteligência artificial, que é muito difícil criar uma inteligência, ou talvez uma consciência, que não esteja incorporada de alguma forma. Não pode ser apenas um espírito sem forma. Acredito que essa seja parte da razão pela qual o cristianismo enfatiza tanto no final dos tempos a ressurreição do corpo. Há um impulso para enobrecer a ideia do corpo, não apenas o espírito, a consciência que flutua abstratamente acima do corpo. Você não pode simplesmente descartar essa parte que é pesada e material, por assim dizer, e deixá-la para trás como se não tivesse valor. Você também precisa enobrecê-la. Essa ideia também está ligada à representação de Deus como um ser humano sábio e como algo que está incorporado. Portanto, pelo menos do ponto de vista metafórico, não acho razoável simplesmente desconsiderar e dizer que isso é primitivo. Eu não acho que seja primitivo de forma alguma. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é nosso, porque isso faz parte da história sacerdotal. Como eu disse, existem várias fontes para o Antigo Testamento. Nas versões sacerdotais, se me lembro corretamente, é Elohim. Isso pode estar errado, não importa, mas na verdade, não importa porque a ideia é que o Deus que está nos bastidores dessa história tem uma espécie de pluralidade de ser. Parece que a ideia do monoteísmo surgiu com grande dificuldade ao longo do tempo, porque existem muitos poderes. A ideia de que há um poder de poderes foi algo que não foi fácil para as pessoas entenderem. O que é constante entre as fontes de poder? Bem, algum tipo de metapoder, mas é difícil entender o que é. Isso é o que está sendo representado pelo movimento, pelo que posso dizer, do politeísmo para o monoteísmo. Primeiro, a observação de que existem poderes que determinam o destino das pessoas, pelo menos em parte. Depois, a ideia de que há algo comum a todos esses poderes que você pode representar em parte com a ideia do sol nascendo de manhã e lutando para sair da escuridão à noite. Isso está associado à consciência e à soberania. Uma das coisas que me incomoda sobre o ateísmo simplista, e eu diria que o ateísmo simplista é do tipo que considera essas histórias como nada mais do que superstições simples, é que ele é muito, muito mal informado. Seja qual for o significado dessas histórias, elas não são apenas superstições simples. Elas não foram inventadas por algum grupo de sacerdotes para enganar as massas, embora tenham sido usadas para esse propósito de vez em quando. É muito, muito mais complicado do que isso. Elas têm uma linhagem muito antiga e estão ligadas a todas as outras histórias. Há uma sabedoria emergente nelas, e eu acredito que a maneira certa de vê-las é como o berço de ideias filosóficas sofisticadas. Você precisa lutar com essas histórias. Eu já disse que vou ser o mais racional possível em minha discussão sobre essas histórias, e não vou mencionar nada metafísico, a menos que seja absolutamente necessário. Embora eu não queira eliminar a possibilidade de realidade metafísica, porque acho que isso é prematuro, mas você precisa levar as histórias a sério. Se você vai abordar o problema corretamente, não pode simplesmente descartá-las casualmente. Isso não é apropriado. Façamos o homem à nossa imagem. Essa é uma ideia muito interessante. E como mencionei, não é fácil entender como os seres humanos chegaram à ideia de que nós, criaturas humildes, somos semelhantes a Deus. Com os mesopotâmicos, por exemplo, e os gregos também eram assim, os seres humanos não eram semelhantes a Deus. Eles eram brinquedos dos deuses. Os deuses nos torturavam apenas para seu entretenimento. Amor, ódio, raiva e todas essas forças poderosas. Éramos apenas brinquedos dos deuses. Não havia nada particularmente divino em nós. A noção de que, de alguma forma, participamos do divino é uma ideia impressionante. Não quero subestimar a dificuldade que foi abstrair isso, ou a utilidade dessa ideia para nosso modo atual de existência. Deixai-os ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra.
E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É interessante que haja mais de uma história da criação no Gênesis. Nesta história, homens e mulheres são basicamente criados ao mesmo tempo. Mais tarde, Eva é extraída de Adão e falaremos sobre isso, mas não aqui. Os dois sexos são gerados simultaneamente e ambos carregam dentro de si o selo divino, o que é muito igualitário, muito apropriado e, na minha opinião, incrivelmente avançado. É assim que me parece. E Deus os abençoou. Bem, isso é algo bom. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os seres viventes que se movem sobre a terra. Aqui está Deus, criando Adão e Eva. Eles parecem bem felizes com tudo isso. Essa é a famosa representação da Capela Sistina de Michelangelo. Há coisas interessantes sobre isso. Quero dizer, você deve se perguntar: isso é uma parte. E eu não sei se é uma parte credível, mas é uma parte interessante. O que diabos Deus está fazendo nisso? Quero dizer, o que é isso, exatamente? Houve algumas respostas interessantes a isso, e esta é uma delas. Há cerca de 20 anos, um grupo de cientistas observou a analogia precisa entre essa estrutura e o cérebro dividido ao meio. Claro, Michelangelo foi uma das primeiras pessoas a fazer dissecações detalhadas, então eles acharam que Michelangelo tinha colocado Deus dentro do cérebro por alguma razão. Isso me parece associado à noção de que há uma analogia ou identidade metafórica entre a noção do que quer que Deus seja e as estruturas que dão origem à consciência. Acredito que subestimamos muito o grau em que a consciência é tanto miraculosa quanto não compreendida. Temos o que parece ser um substrato inteiramente material, mas aqui estamos, conscientes e autoconscientes, e capazes de gerar o mundo apenas, de alguma forma, ao olhar para ele. É realmente notável que a consciência dependa de algo que brota de dentro desse substrato material profundo que não compreendemos em absoluto. É realmente uma coisa loucamente notável. Ouvimos muito sobre o reducionismo científico, mas vou te contar algo interessante. A pessoa que descobriu o DNA, acho que foi Watson. Foi Watson e Crick, mas não lembro quem escreveu este livro. Um deles acreditava que o DNA era tão complicado que tinha que vir do espaço. Ele não acreditava que poderia ter evoluído na Terra de forma alguma. Muitas dessas pessoas que são usadas como exemplos de reducionismo científico não são assim de jeito nenhum quando você lê o que tinham a dizer. Eles estavam muito conscientes dos limites do seu próprio conhecimento. O DNA é algo realmente espetacularmente notável. É uma substância eterna. Já existe há muito tempo e a ideia de que o entendemos é uma ideia muito tola. Eu diria que a mesma coisa se aplica ao cérebro. Estamos arranhando a superfície de algo que não entendemos de jeito nenhum. Então é bem interessante. Talvez Michelangelo tenha tido coragem suficiente para fazer isso. É certamente possível. Ele teve coragem suficiente para fazer dissecações quando o custo disso era a morte. Ele teve que roubar cadáveres essencialmente para fazer isso. Eu diria que ele não era particularmente politicamente correto. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente. Servirão para mantimento. E a todo o animal da terra, e a todas as aves do céu, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Assim os céus e a terra foram acabados, e todo o seu exército. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gosto disso.
Eu fiz muito trabalho de orientação com pessoas que eram espetacularmente bem-sucedidas. Eles geralmente eram viciados em trabalho. O tipo de pessoa que trabalharia 80 horas por semana sem parar. Era assim que eles eram. Uma das coisas que sempre estávamos tentando descobrir era: quanto você deve trabalhar? Uma resposta é que você simplesmente trabalha até morrer. Você se esgota, e isso não é uma boa ideia. E então você precisa descobrir por que isso não é uma boa ideia. Deve ser algo como: você não quer fazer tanto trabalho que a quantidade de trabalho que você faz interfere na quantidade de trabalho que você ainda poderia fazer, certo? Se você trabalha feito louco por 2 semanas e depois precisa ficar deitado em uma cama de hospital por um mês, obviamente, isso não é muito produtivo. Você precisa descobrir quanto pode trabalhar diligentemente e depois quanto precisa se recuperar para poder voltar a trabalhar. As pessoas basicamente concordaram com algo. Assim, essa é uma maneira de pensar sobre isso, o que significa que você pode trabalhar por 6 dias. E não é de admirar, porque você precisa trabalhar. Mas você deve descansar pelo menos um dia em 7, porque caso contrário, você não aprecia a vida. Uma das coisas que define a moralidade é a capacidade de repetir algo. Se algo está estruturado de maneira moral, você pode fazê-lo repetidamente, sem degradação. Isso é um pouco como um relacionamento. Se seu relacionamento é negociado, você pode continuar negociando e ter um relacionamento que dura muito tempo. Você pode fazer isso hoje, na próxima semana, no próximo mês e no próximo ano. Você pode mantê-lo ao longo do tempo. E isso, eu diria, é a sabedoria que foi acumulada ao longo de sei lá quanto tempo. Dizer: olha, até Deus precisava dar uma pausa e apreciar o que estava acontecendo. Não é algo tão ruim para as pessoas seguirem esse padrão. É uma boa coisa para as pessoas modernas saberem. Mesmo que sejamos muito ricos pelos padrões históricos, nossa capacidade de relaxar não é exatamente o que poderia ser. Acho que isso é realmente difícil para as pessoas. Vou retomar a ideia dos atributos de Deus. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada, mas quero voltar a isso. Acho que vale a pena refletir um pouco sobre isso, porque estamos tentando descobrir o que as pessoas estavam tentando conceber quando estavam formulando essas representações. Chegamos à conclusão de que há uma tentativa de abstrair a natureza do poder a partir de aspectos específicos do poder, e há alguma tentativa de associar isso à consciência, como aquilo que dá origem ao próprio ser. E há alguma tentativa de associar essa consciência a algo que tem uma qualidade cósmica, seja lá o que isso signifique. É uma afirmação de que ela tem uma qualidade cósmica, em vez de uma descoberta. É uma simples afirmação de que há algo na consciência que tem significado gerador de mundo, e também a implicação de que ela está associada a seres humanos. É uma ideia muito interessante de proposições, e eu não acredito que elas sejam simplesmente refutáveis. É um argumento perfeitamente coerente, mesmo que seja principalmente feito metaforicamente. Mais uma vez, quero construir a estrutura de associações em torno da ideia de Deus. Isso é uma das coisas que Freud fazia ao interpretar sonhos, e é bastante útil. Se alguém vem até mim com um sonho, eu peço que eles me contem o sonho inteiro e depois peço que o repitam, linha por linha. Sempre que eles dizem uma linha e há um objeto, uma pessoa ou algo assim nela, eu pergunto o que isso os faz lembrar, ou o que isso significa para eles, ou o que lhes vem à mente. Essa é a técnica associativa e se baseia na ideia de que a memória funciona por associação. Se você está devaneando, vai de um para outro como uma conversa faz. Que você pode pegar uma ideia que está no centro de uma teia de associações e, atraindo as associações, você pode chegar ao que a ideia pode significar. Jung expandiu isso amplificando o sonho, pensando nas semelhanças narrativas, literárias ou mitológicas que podem estar associadas à estrutura narrativa do sonho. Acho que isso pode ser incrivelmente útil. O sonho é uma ideia que está tentando nascer, é parcialmente formulado, e se você o discute e amplifica, pode acelerar sua transformação em uma ideia mais articulada. Com um pé no desconhecido, seu cérebro está tentando formular o que está lá fora no desconhecido e torná-lo concreto, mas não faz isso de uma só vez.
não pega o potencial e o transforma em ideias articuladas imediatamente. Ele tem que sonhar o que está lá fora primeiro, projetar sua imaginação, ter uma ideia do que pode ser. Isso é representado no sonho, e se você analisar o sonho, pode torná-lo mais articulado. É isso que vamos fazer com os atributos de Deus: construir a estrutura representacional. A hipótese é que Deus é um ideal abstrato, formulado em grande parte para dissociar o ideal de encarnações particulares, ou do homem, ou do governante. A ideia subjacente é que, quando o governante se torna o ideal, o Estado se transforma no Egito bíblico. O Egito bíblico é uma tirania. Há uma ideia muito sólida no Antigo Testamento que, eu acredito, levou as pessoas, Deus sabe quanto tempo para entender. Se você confunde a noção de soberania com o soberano atual, então sua cultura imediatamente degenera em um estado totalitário e se transforma em pedra. Isso era mortal, e então você era escravo. A coisa estava fadada a colapsar também. Não importa o quão grande e grandioso, assim que o governante se torna a encarnação concreta do ideal, não há distinção entre o homem e a noção divina do ideal. Então a sociedade estava condenada. Acho que é verdade. É simples assim. Acho que vimos evidências mais do que suficientes disso no século XX e certamente estamos vendo a mesma coisa se repetir agora. Quando o governante se torna o ideal, o Estado se transforma em Egito bíblico, e o Egito bíblico é a tirania arquetípica. Como é Deus? Da perspectiva cristã, há 3 elementos. Um parece ter algo a ver com tradição, e isso é Deus Pai. Isso é em parte a incorporação, eu diria, do ser humano. Isso é algo muito antigo. É também, em parte, a incorporação da tradição dos seres humanos, que também é algo muito antigo, e essa é a estrutura. Como eu disse, é a estrutura da qual a consciência emerge que nos permite lidar com o desconhecido como tal. E então, há o intermediário entre isso e Cristo. Isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito em um sentido mais abstrato. Eu diria que isso é provavelmente o mais próximo que o cristianismo chegou à noção de consciência desencarnada, algo assim. E então, há a noção do indivíduo sofredor. Isso é uma ideia muito complicada. Há essa ideia, uma ideia antiga, e eu acredito que essa foi originalmente uma ideia judaica, de que algo com os atributos de Deus, onisciência, onipresença e onipotência, falta algo. É uma ideia realmente interessante porque o que diabos algo assim pode faltar? A ideia é a limitação. Algo que é tudo, falta limitação. Quando encontrei isso pela primeira vez, fiquei simplesmente impressionado. Foi uma realização tão brilhante que há vantagens em não ser capaz de fazer coisas, em parte porque isso lhe dá algo a fazer. Suponho que isso seja uma grande parte disso. Se você tivesse tudo o que quisesse ao seu alcance a todo momento, bem, não haveria história. É engraçado porque isso aconteceu com o Superman, o personagem de desenho animado. Nos anos 1980, ele podia brincar com planetas. Ele podia rebater bombas de hidrogênio e ficar bem. Todos ficaram entediados porque, bem, o que você vai fazer com o Superman? Você lança uma bomba de hidrogênio nele, ele a ignora e arruma o cabelo, e é o fim da história. A série de desenhos animados basicamente morreu porque ele não tinha defeitos. Não há história sem limitação. Acho que essa é uma ideia absolutamente notável. Parte da noção de Cristo, e isso é algo que me intrigou por muito tempo, e aprendi muito disso com Jung. É que há uma ideia no cristianismo de que há uma consciência que, de alguma forma, é eterna. Ela se estende desde o início dos tempos até o fim dos tempos. É uma noção abstrata, mas falta-lhe um certo tipo de realidade porque não está encarnada em um tempo e lugar específicos na história. E assim, a ideia do Filho, a terceira parte da Trindade, ou uma das 3 partes da Trindade, é a noção de que a tradição e a consciência também devem estar incorporadas na história em um tempo e lugar específicos. Há a incorporação arquetípica, e essa seria a encarnação. Esse é o homem perfeito que aceita sua mortalidade e age de maneira virtuosa. É a história arquetípica de cada indivíduo também. Há uma forte corrente no cristianismo. Eu diria que isso é mais pronunciado no cristianismo ortodoxo.
de que o caminho adequado da vida é pegar a tradição e o espírito associado à consciência e agir de forma semelhante à maneira como Cristo o fez em sua vida. O que isso significa, em parte, é a aceitação das condições trágicas da existência. Isso envolve traição, por amigos, pela família e pelo Estado, e também punição por pecados que você não cometeu, bem como pelos que cometeu. A ideia é que o seu dever, digamos, e a maneira de colocar as coisas em ordem no cosmos é aceitar isso como uma condição necessária para a existência e agir virtuosamente apesar disso. Isso é uma ideia muito poderosa, na minha opinião. O mundo é um lugar estranho, e vi algumas coisas muito estranhas em minha vida. Lidei com pessoas que não estavam em um bom caminho. Uma das coisas realmente interessantes em estar perto de pessoas assim é que era como se estivessem cercadas por um campo gravitacional, por assim dizer. Estou falando metaforicamente, é claro. A visão de mundo delas estava tão distorcida que, se você entrasse em contato com elas, de repente começaria a desempenhar um papel em seu drama. Era quase inevitável. Elas manobrariam, manipulariam e interpretariam de maneira a transformá-lo no vilão de sua história, não importava o que você quisesse fazer. A menos que você tenha encontrado algo assim, e muitos de vocês provavelmente já encontraram, você não sabe quão poderoso é esse atrativo. É certamente possível que alguém possa agir como um objeto gravitacional e dobrar as coisas ao seu redor, para se encaixarem em sua narrativa infeliz e trágica. Eu também vi o oposto, onde as pessoas estavam se esforçando ao máximo para melhorar e, por causa disso, tiveram um efeito positivo nas pessoas ao seu redor. Isso ordenou as coisas ao seu redor de forma profunda. O grau em que o cosmos se ordenaria adequadamente ao seu redor, se você se organizasse, tanto quanto pudesse se organizar, é uma questão em aberto. Quero dizer, sabemos que as coisas podem dar muito errado se você fizer as coisas muito erradas. Não há dúvida sobre isso. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você começar a se organizar adequadamente, você tem um efeito benéfico em sua família. Em primeiro lugar, isso ecoará pelas gerações, mas também se espalhará pela comunidade e estamos todos interconectados. Não estamos associados linearmente, todos nós nos afetamos mutuamente. O grau em que agir de acordo com a ideia de que o ser é bom e a ideia de que você pode aceitar suas limitações e ainda assim buscar a virtude é uma questão em aberto sobre o quão profundo esse efeito teria na estrutura da realidade se você realmente escolhesse agir assim. Eu vi coisas em minha vida que indicam que eu acredito que existe um aspecto metafísico na vida, além do elemento racional e prático. Acho que há momentos em que essas duas coisas se unem, e eu vi isso acontecer. Não acho que conheçamos os limites da virtude. Não acho que saibamos o que a verdadeira virtude poderia trazer se a buscássemos cuidadosamente e pragmaticamente. A ideia de que há algo divino na pessoa que aceita as condições da existência e ainda busca o bem, acho que é uma ideia que vale muito a pena prestar atenção. Acho que o fato de as pessoas terem considerado essa ideia por pelo menos 2000 anos também é uma indicação de que há, pelo menos, algo a ser pensado em relação a isso. É meio que a ideia trinitária. Isso é interessante porque você tem aqui Deus Pai, que está surgindo. Isso não é exatamente o céu. Você vê isso com muita frequência nessas imagens antigas. Não é exatamente o céu. Seja lá o que era o céu em que as pessoas acreditavam, é algo assim. É como se o céu se abrisse e houvesse uma dimensão além do céu. Eu queria mostrar isso a vocês também, apenas para mostrar que essa não é apenas uma concepção ocidental. Tem algo a ver com a experiência mística. Voltando à eternidade. Este buraco no céu, aqui, é como um buraco no tempo, e essas coisas estão se repetindo ao longo do tempo. É a eterna recorrência deste arquétipo redentor. O céu se abre, e você pode ver essa coisa se repetindo, se repetindo, se repetindo. Essa é basicamente a mesma ideia. É o Buda azul, que é uma entidade de cura, sentado em uma mandala, que é como uma representação do paraíso. É a mesma ideia. A realidade se abre e revela essa imagem de perfeição. É uma concepção universal e, bem, acho que uma representação da possibilidade do metafísico e do físico se unirem de alguma forma em comunicação.
É algo assim, de qualquer maneira. Você tem que lembrar que não há absolutamente nenhuma dúvida de que as pessoas têm experiências metafísicas e religiosas. Isso é um fato absoluto. Você pode induzi-los quimicamente e eletroquimicamente. Muitas pessoas que têm epilepsia têm transtornos epiléticos associados à iluminação divina. Dostoiévski, por exemplo, tinha epilepsia. Isso foi realmente, eu acredito, uma das coisas que o tornou um grande autor. Dostoiévski tinha essa sensação de que estava prestes a ter uma crise epilética. Ele dizia que a sensação para ele era que o mundo estava se abrindo, e ele estava se tornando mais e mais iluminado. Ele estava prestes a compreender a essência da existência, e então ele teria uma crise epilética. A sensação subjetiva era de que tanto conhecimento era simplesmente demais para ele suportar. Você pode dizer que era uma anormalidade neurológica, e tudo bem. Mas, meu Deus, ele era Dostoiévski, então você não pode simplesmente ignorar isso. Essa é a ideia trinitária, fundamentalmente. Essa noção aqui é a ideia de que a cruz é uma coisa enigmática. A cruz marca o centro. É um X, e o X é o centro do mundo, assim como o X que a catedral representa no centro do mundo. É onde você está. Como consciência, você é o centro do mundo. Esse centro do mundo é um lugar de traição e sofrimento e limitação. Isso é exatamente o que é, e a questão é, dado isso, e dado o fato de que você sabe disso, o que diabos você deve fazer a respeito? Eu acredito que isso é Goya. O que essa representação implica é que você deve aceitar isso voluntariamente e seguir em frente com boa fé e coragem. Essa é a ideia, que você é apoiado por sua tradição, e é por isso que você precisa de sua tradição também. É por isso que você precisa estar enraizado em sua tradição, porque sem isso, sem o apoio de seu pai, e eu digo isso tanto de forma prática quanto metafórica, sem isso atrás de você, sem o conhecimento de você como uma criatura tanto biológica quanto cultural, sem essa profundidade de conhecimento, você não tem a coragem de fazê-lo, porque você não sabe o que é ou o que poderia ser. Você é uma criatura histórica. Os alunos me perguntam, às vezes, por que estudar história? É como, porque a história é sobre você, é por isso. A história diz quem você é. Você não pode descobrir quem você é porque vive pouco. Como diabos você pode descobrir quem você é? Você precisa de toda essa sabedoria coletiva, toda essa informação onírica, toda essa mitologia e toda essa narrativa para informá-lo sobre o que você é, além do que você vê de si mesmo. Você é espancado, as pessoas zombam de você e há 50 coisas horríveis sobre você. Você tem um problema de autoestima e está meio curvado. Você tem todos esses problemas. Então não é fácil ver, digamos, a divindade que se esconde por trás disso. A menos que você esteja ciente das histórias heróicas do passado e da metafísica da consciência, eu não acho que você pode ter a coragem de se considerar como o tipo de criatura que pode suportar esse intenso fardo existencial e seguir em frente com coragem e graça. Claro, essa é parte da razão pela qual estou falando. Dessas histórias bíblicas.